Então, eu sou o Adson Ribeiro, né? Sou candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e com muito prazer que eu participo desse nosso bate-papo, né? Respondendo aí os questionamentos, as perguntas do Culturaliza BH, num tema que é muito importante para todos os candidatos abordarem, né? Em seus planos de governo e também em possíveis próximas gestões da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Olha, eu acho que a cultura em Belo Horizonte, ela, em certa medida, é uma síntese, né, de um estado com muita cultura, né, que é Minas Gerais, né? Eu acho que a construção de Belo Horizonte, nessa diretiva, né, de uma capital que pudesse unir os mineiros, ela também trouxe a possibilidade de ser uma capital que reunisse, né, essas variações, essa diversidade da produção cultural que é Minas Gerais. Então, você em Belo Horizonte, você vai encontrar o que há de mais genuíno, né? Por exemplo, na cultura dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, no que há de mais genuíno na cultura do norte de Minas, que é uma região que já muito se assemelha, né, por ser semiárido, grande parte, à própria cultura do Nordeste. Você tem influências, né, no estado, que são influências que vêm, por exemplo, do Rio de Janeiro e de São Paulo, em função da proximidade, né, com esses dois centros urbanos, grandes centros urbanos, como é o caso ali da Zona da Mata e do sul de Minas. Nós temos aqui a nossa interiorização, né, rumo ao centro-oeste, que também se destaca a nossa cultura caipira, vamos assim dizer. E eu acho que Belo Horizonte, ao longo dos seus 100 e poucos anos, ela condensou isso, né? Ela bebeu isso e deu uma outra roupagem, né? Então aqui, assim, mais de forma contemporânea, né? Assim, muito me alegra o que a gente vê surgir de novo, como por exemplo, você tem as batalhas de MCs, você tem o Cura, você tem aqui nas artes visuais muita produção, você tem no artesanato de Belo Horizonte muita produção, agora também coisas que deram um destaque importante à cultura da cidade, né, e tomaram um relevo nacional, né, como é o caso do próprio movimento do Clube da Esquina, né, que a partir da música nos anos 60 e 70 construiu essa verdadeira corrente, né, dentro da música popular brasileira. Então acho que Belo Horizonte para mim é um pouco de tudo isso, né, uma cidade moderna, contemporânea, vanguardista, né. Eu disse isso, aliás, nos meus programas de TV. Belo Horizonte sempre teve essa vocação vanguardista, né, de estar à frente do seu tempo, né. E hoje esses desafios de ter também uma cultura contemporânea, né, muito antenada nas transformações que o mundo vive, que o Brasil vive, né? Então acho que é algo que enriquece muito, tanto Minas quanto o Brasil também, né? Eu acho que a prioridade numa política pública, eu falo aqui com o olhar de um gestor público, né, ou de quem pretende ser o prefeito da cidade, por assim dizer. Eu acho que uma política pública, ela só é verdadeiramente prioridade quando ela se traduz no orçamento do município, né, em prioridade política. Eu ainda acho que o orçamento da cultura de Belo Horizonte é um orçamento muito baixo. Eu estou propondo no meu programa elevar para 1% o orçamento da cultura. Hoje ele está mais ou menos em torno de 0,6%. Se nós chegássemos a 1%, nós teríamos algo em torno de 130 milhões aplicados na cultura do município. E eu pretendo fazer isso descentralizando mais essa produção, porque as grandes produções culturais, essas se beneficiam hoje, por exemplo, da Lei Rouanet, né, das grandes empresas que, por interesse mercadológico, também têm interesse em financiar esses eventos. Eu acho que isso é bom para a cidade, eu não vejo contradição com isso, porque isso também eleva o nome de Belo Horizonte na cena cultural brasileira, dos grandes eventos. Só que eu acho que esse caminho já tem um caminho próprio, né, de financiamento, de busca de realização. O olhar da política pública tem que ser fomentar, né, aqueles que têm pouco espaço ou que têm dificuldade em acessar esse recurso. De modo que eu quero descentralizar muito esses editais, né,
dar voz à cultura produzida na periferia de Belo Horizonte. Eu estou falando aqui desde, como eu disse, desde o hip hop ao samba, as escolas de samba, ao congado, as quadrilhas, artes visuais, cênicas, dança, de modo, eu acredito que a cidade pós-pandemia tem que ser uma cidade cada vez mais descentralizada, né? As pessoas vão ter que resolver seus problemas muito a partir dos seus locais de moradia, o seu trabalho perto, o seu acesso à cultura também mais facilitado. Então eu penso em descentralizar a cidade, né? E ao descentralizar a cidade, nós precisamos ter, sobretudo nas mais diferentes regiões, não apenas nas periferias, né, os principais equipamentos de cultura do município, né, de modo a isso estar mais perto da população, de modo a esses editais financiarem, né, esses eventos que não estão nos grandes circuitos, né. Eu acho que esse é o dever de uma política pública. E Belo Horizonte tem como fazer isso, né? Tem orçamento para isso. Agora a gente precisa fazer com que esse orçamento chegue de forma mais descentralizada a um conjunto de grupos culturais que hoje não conseguem. Nós vivemos, por exemplo, no Carnaval do ano passado, um problema banal de trio elétrico, né? Ou seja, é prefeitura, é estado, não sei o quê. Nós temos que ter essa política mais perene, né? Com editais com maior antecedência, mais claros, de modo a garantir esse financiamento a essa produção, e entendendo também, e o meu plano de governo tem algo que é transversal, que eu tenho colocado, que é a geração de emprego e renda. Então eu também quero ativar muito a cadeia produtiva da cultura, né? Por exemplo, investir em escolas de samba, eu consigo ter barracões funcionando 6 meses e gerando emprego, né? Dar vazão a produções de audiovisual, eu consigo movimentar a economia durante o ano e por aí vai. Então, eu acho que essa questão da cultura caminhando junto também com a economia do município, isso é muito importante, né? Como fator de geração de emprego, de renda, né? Isso tem um impacto importante para a economia da cidade. Então eu penso isso, descentralizar, deixar mais claros os editais, aumentar o percentual de investimento na cultura, valorizar essas produções que estão hoje fora da cena midiática, tradicional, né? De modo a elas terem também possibilidade de se firmarem, abrirem, conquistarem seus espaços, né? Porque são muitos talentos e a gente precisa dar vazão, né, a isso tudo. Então, no campo da cultura é isso, eu quero organizar esse sistema, né, de produção cultural em Belo Horizonte. Eu acho que a Fundação de Cultura, também a Secretaria, precisava ter esse eixo da descentralização como algo mais presente, né? Portanto, como eu disse, eu acho que esse financiamento ele precisa chegar nos grupos culturais também da periferia. Eu, assim, tenho algumas coisas que eu quero e proponho também no meu plano, que eu acho que são um pouco inovadoras, né, mas são muito possíveis. Por exemplo, Belo Horizonte tem uma luz que é muito boa, né, para a produção de cinema, de vídeo, né, ou seja, nós fomos abençoados, né, vamos dizer assim, com essa possibilidade da natureza. Por exemplo, Belo Horizonte tinha que buscar ser um centro nacional da produção audiovisual, que se produz muito pouco, né? Filmes, séries, ou seja, você não tem muitos investimentos para isso. É uma vocação da cidade, né? Ou poderia ser uma vocação. Isso tem muito a ver com o fortalecimento também da economia do município. Os centros de referência da juventude, ou centros culturais, que até o Calil entrou numa polêmica tentando fechar alguns, o Padre Eustáquio, Santa Teresa. Eu acho assim que isso é uma política equivocada, porque se você for pegar experiências, por exemplo, pega na Colômbia, né, que é uma experiência muito badalada, a grande sacada foi você levar para as periferias os melhores equipamentos culturais, né? Se eu levo os melhores equipamentos culturais, se eu garanto custeio para as atividades desses equipamentos culturais, como eu disse, na dança, no teatro, na música, nas artes cênicas, enfim, tudo que tiver alcance, eu consigo estimular uma produção mais diversa e pouco centrada no entorno da contorno. Belo Horizonte tem essa característica, uma cidade muito dividida, né? Entre uma parte que tem índices muito desenvolvidos, com acesso a tudo, mas tem uma outra parte que ela está ainda muito alheia, né?
as políticas públicas, o acesso a esses equipamentos, o consumo de cultura. Se você for pegar hoje, nós queremos estimular, fazer com que o Belo Horizonte tenha um maior percentual de jovens que já tenham pisado no cinema, né? Ou seja, a quantidade de jovens que nunca foram a uma sala de teatro, nunca foram ao cinema, nunca assistiram a um espetáculo de dança, é um percentual muito alto, né? A gente precisa linkar isso junto às escolas públicas, ter campanhas, né, municipais do teatro, campanhas, festivais de música, de hip hop, estimular uma produção mais descentralizada e que consiga aproveitar essa diversidade, né, enorme, rica, bonita que Belo Horizonte tem na sua produção artístico-cultural, e que muitas vezes isso não tem a devida vazão, porque falta exatamente mais apoio, né? Tanto em financiamento, que eu acho que repercute no orçamento, mas também outros apoios que não são necessariamente financiamentos, né? Muitas vezes é você ter profissionais da cultura disponibilizados para essas atividades nos bairros, é você ter centros culturais com bom funcionamento, resgatar políticas, por exemplo, de equipar nos bairros bibliotecas físicas, virtuais, exibições de filme, peças teatrais, fortalecer de fato, né, uma virada cultural descentralizada na cidade, usar mais espaços urbanos, sabe? Eu quero tirar as pedras aí debaixo dos viadutos de Belo Horizonte e construir espaços culturais, ser uma cidade que não coadune com essa gentrificação, né, que a gente vê hoje, tentando apagar da cena urbana uma população que está vulnerável. Eu acho que isso é uma noção também de usar a cidade como um todo, é pertencer, né, à cidade. Então, eu acho que é uma área muito vasta, sabe, que a prefeitura pode fazer muito. Eu sempre tive uma relação muito boa com o Juca Ferreira, na época que ele foi do Ministério da Cultura, eu era do Ministério do Esporte, então a gente participou dos mesmos governos, né, nacionais. Eu acho que teve alguns avanços, mas eu ainda acho assim que carece de orçamento e a política ainda é muito centralizada, sabe? Eu acho que a gente precisava descentralizá-la, ver essa Belo Horizonte mais real, né, que pulsa aí nos bairros e que a gente não tem conseguido dar vazão a toda essa produção riquíssima que está rolando por aí. Eu acho que isso é o que eu penso com maior centralidade enquanto política pública, né, para a cultura na cidade. Reta final. Eu que agradeço ao Culturaliza, né, por abrir esse espaço para que os candidatos pudessem expor suas opiniões sobre a cultura. Isso é muito importante, porque é uma eleição curta, uma eleição em uma plena pandemia, uma eleição sem debates nos grandes veículos de TV, todos eles cancelaram, né? Então a população está muito refém, né, de buscar as informações para definirem seu voto, seu projeto para a cidade. Então todo espaço de debate desse é muito importante para trazer, né, à tona temas que são de interesse da cidade, da sociedade de Belo Horizonte. Vocês estão de parabéns. E estamos juntos nessa luta aí.